Com a palavra, o almirante de esquadra Luiz Fernando Palmer Fonseca, presidente do Clube Naval. Almirante Moura Neto, ex-comandante da Marinha, almirante Prado Maia, presidente do nosso conselho diretor do Clube Naval, senhores almirantes, senhoras e senhores, quero agradecer enormemente, em nome do clube, a presença das senhoras e dos senhores aqui nesta tarde, quando vamos ter o prazer e a satisfação de escutar o almirante de esquadra fuzileiro naval Monteiro nos falar sobre esse tema tão relevante que é a oceanopolítica do Atlântico Sul. Eu acho que ninguém melhor para nos brindar com os seus conhecimentos o almirante Monteiro, doutor em Relações Internacionais, durante 8 anos, presidente do Centro de Estudos Políticos Estratégicos da Escola de Guerra Naval e que, como eu disse, eu não tenho dúvida, tem muito a nos dar conhecimento acerca desse importante tema para todos nós brasileiros, não só para os marinheiros, mas para os brasileiros. De modo que eu agradeço mais uma vez muito a presença de todos. Almirante Monteiro, o palco é seu, por favor. Permissão do nosso estimado chefe, almirante Moura Neto, é um prazer enorme estar aqui. Eu gostei que o almirante Palmer falou palco. Então é sinal que dá para eu relaxar, porque eu não estou aqui para trazer conhecimento para meus marinheiros, meus chefes, meus amigos que estão aqui. A minha ideia é tentar estimular algumas reflexões e, principalmente, deixar bem claro o porquê. Nós, normalmente, gostamos muito de dizer sobre o quê, mas não gostamos nem de falar sobre o porquê, nem o como. E é isso que eu vou começar, porque que é uma visão brasileira, não tem aqui uma abordagem acadêmica, de uma síntese de pensadores sobre o assunto. Uma visão brasileira, porque a primeira coisa que tem que ficar é que o Atlântico Sul não é uma região geográfica, é um construto social, quer dizer, uma região marítima definida pelo Brasil, que não necessariamente é o Atlântico Sul da Argentina. Cabo Verde não fala em Atlântico Sul, fala em Atlântico do Meio. Houve um professor português, Adriano Moreira, nos anos 60, falava em Oceano Moreno. Então, essa visão brasileira dessa região nos leva à oceanopolítica. Por que oceanopolítica e não geopolítica, que é o comum? A oceanopolítica é algo novo que está começando a surgir, que tem a grande finalidade, ela é apenas uma subdivisão, digamos assim, da geopolítica, mas quer dizer que os paradigmas da geopolítica convencional talvez não se apliquem à aplicação da oceanopolítica. Bom, começou, e o que me despertou a atenção, a reunião das Nações Unidas sobre os oceanos, somente Pacífico, em 2017, estavam debatendo Austrália e Nova Zelândia sobre instituições que iriam ser internacionalizadas no Pacífico, e levanta-se o primeiro-ministro das Ilhas Fiji, Frank Bainimarama, ele continua primeiro-ministro, né? Mas não é importante agora, e levanta-se indignado e faz o seguinte comentário: nós não podemos mais ser considerados como os pequenos estados insulares do Pacífico. Nós devemos ser considerados como os grandes estados oceânicos do Pacífico. Mas isso tem alguma diferença? Bom, aos territórios emersos da Ilha Fiji, são 18.200 quilômetros quadrados. Os espaços marinhos das Ilhas Fiji são 1.300.000 quilômetros quadrados. Opa! Essa área pode trazer potenciais que antes não eram considerados nos pequenos estados insulares.
Aí, vamos ver, por exemplo, aqui na nossa área, São Tomé e Príncipe, 1.000 quilômetros quadrados. A área marítima é de 160 mil quilômetros quadrados. Mas o mais interessante que chama a atenção foi Portugal. Portugal, agora inclusive com a saída do Reino Unido, é o grande estado marítimo da União Europeia, mas sempre muito voltado para a continentalidade, para o seu paradigma de relações exteriores da União Europeia, da continentalidade. Aí descobriu, de maneira um pouco irônica, né? Descobriu que para 92 mil quilômetros quadrados, tem 3.980.000 quilômetros quadrados de área marítima. Descobriu, que assinou há um tempo atrás, o que se chama Política Marítima Integrada da União Europeia, que, de certa forma, induz que os espaços marinhos deverão ser explorados e explotados pela União Europeia. E aí ele se despertou, e no documento que encaminhou, ano passado, a Política Nacional Marítima, ele diz que esses 3.980.000 quilômetros quadrados conferem a Portugal um papel relevante no Atlântico Norte. Aí vem a pergunta, mas o que mudou? Porque o oceano sempre foi importante. Há uma nova visão, o que está acontecendo? E eu deixo bem claro que é o oceano. O globo não é terrestre, o globo é marinho. Gaia só tem um oceano, e a gente esquece disso. É certo que desde sempre foi importante. Eles foram divididos em regiões marítimas. Grande exemplo, Mare Nostrum. Mas quando a gente observa, verifica-se que o foco é o controle do trânsito de meios navais naquelas regiões. O oceano, as regiões marítimas, não faziam parte dos espaços sociais da humanidade. Não havia riqueza, a única riqueza era a pesca e ninguém imaginava em estoques, não é isso? Então a ideia era controlar, porque o oceano era uma barreira entre povos. Eu vou controlar, e aí se associa ao poder naval, que controle não é ocupação, controle é presença. E isso é interessante, que começa a mudar. Mesmo quando houve a guerra dita dos livros, quando Portugal descobriu o oceano todo, né? Ele chegou até o Japão, nos seus 50 anos, vamos supor assim, um pouquinho mais de expansão. Ele começou a querer dominar as suas linhas de comunicação marítima, e surgiu a Guerra dos Livros, famosa, primeiro em 1605, com Grotius, que diz: o mar é livre, não há domínio nem controle sobre nada. 1625, Serafim de Freitas, esse ficou depois murcho, porque não ficou relevante, que Portugal perdeu sua importância. Ele faz e declara que o Estado que domina uma linha de comunicação marítima deve exercer o controle sobre essa linha de comunicação marítima, hein? 1625, quando a gente viu agora a Rússia no Ártico, e rapaz, Serafim de Freitas foi jogado para escanteio, porque ficou o Grotius, e o John Seldon, de 1835, que diz que o mar pertence ao território até onde alcança o seu braço. Não é isso? Então, que o oceano era importante, vem a pergunta aqui, então, o que fez mudar isso? É que a percepção da humanidade quanto aos oceanos, ela mudou. Mas mudou por quê? Mudou por uma coisa muito simples. Parece até uma ironia, né? Se eu tenho um campo de petróleo e aqui chego no mar, ele não acaba, ele continua. E quando a humanidade percebeu isto, começou a mudar inteiramente o enfoque, a percepção da humanidade, dos oceanos. Eles passam a integrar os espaços sociais, não é? E eles passam a desejar ser ocupados e não mais controlados. Porque quando era controle, era a presença de
poder naval, era o que o Julian Corbett dizia: a batalha no mar tem maior importância ou menor, dependendo da relevância das consequências em terra. Agora não, começa a se pensar em combater no mar e pelo mar. E essas crostas cobaltíferas, estou dando um exemplo só, a quantidade de crostas cobaltíferas, o tamanho dos nódulos polimetálicos. E se alguém começar a explorar isto, estados que hoje têm o seu PIB 54% baseado na exportação do cobre, perde logo inteiramente coisa. E aí verificou-se o seguinte: havia muitas leis sobre os oceanos, mas só leis ligadas aos navios de bandeira, ao trânsito. Então a humanidade sentiu que havia necessidade de fazer nova lei sobre aquilo que nós estávamos descobrindo, quem vai ficar com o quê. E saiu, boa tarde, meu chefe, prazer enorme o senhor estar aqui. E ficou então percebido, e agora vem uma especulação minha, até agora, quando falo de o que é baseado, o que eu especulo. A maioria dos países que assinaram essa convenção da Jamaica não sabem exatamente o que estavam assinando. Não tinham ideia. E o fato é que ela saiu com algumas, teoricamente, algumas lacunas. Né? E o exemplo muito grande é a plataforma continental, a extensão da plataforma continental. Eu posso explorar o subsolo e o solo marinho, mas não tenho um controle sobre a coluna d'água. E fica a dúvida: como isso? Né? Eu vou explorar um campo de petróleo, diâmetro aproximado de 100 quilômetros, e a partir daí não tem nenhum controle. A única regra que tem é que eu não possa me aproximar a menos de 500 metros de uma plataforma. Então essa coisa começou a fazer os estados, essa coisa que eu digo, a descoberta do petróleo prioritariamente, a fazer os estados tentar convencer as suas comunidades da importância do mar. E o Brasil não foi exceção. Quando se descobriu o pré-sal, não é? E muito bem bolado, a Marinha resolveu fazer a famosa Amazônia Azul, projetar a Amazônia Azul, porque no consciente coletivo do brasileiro, a Amazônia era uma coisa, um tesouro da humanidade. E isso ficou tão arraigado que hoje se fala em Amazônia Verde e Amazônia Azul. Mas quando eu vi no outro dia ali Patagônia Azul, eu vi que isso realmente foi uma marca que deu certo, não é isso? Mas quando nós propusemos, houve 3 áreas que a ONU pediu para rever, não é isso? E despertou um certo antagonismo. Doval Brunelli, por exemplo, canadense, falando, aproveitou e diz: olha, porque a Convenção da Jamaica tem falhas, tem estados que estão aproveitando e expandindo a sua plataforma. Muito interessante que agora, quando fizemos a revisão da última área em 2018, dezembro de 2018, incluímos a elevação de Rio Grande na nossa plataforma continental. Ele deve estar doente com isso, não é? Dezembro de 2018, e aqui faço não vou dizer elogio, que vão dizer que eu estou puxando seu saco, né? Mas foi o almirante, foi um dos que disse: temos que mandar, não importa, vamos mandar essa proposta. E aumentamos então a nossa extensão da plataforma continental, os nossos espaços marinhos, que eram só de 950 mil quilômetros para 2.150.000 quilômetros, que leva a 5.650.000 quilômetros quadrados, adicionados aos nossos 8 milhões de quilômetros quadrados. E isso levou ao seguinte: tem muita riqueza aqui. E interessante que ninguém mais do que nós conhece essas riquezas. Porque quando ainda era, teoricamente, um bem comum da humanidade, o Brasil, por intermédio da Companhia de Recursos e Pesquisas Minerais, do Ministério de Minas e Energia, solicitou a ISA, International
Seabed Authority permissão para explorar a elevação de Rio Grande. Aqui tem explorar é ver o que tem. Explotar é explorar comercialmente, não é isso? E foi justamente esses estudos geológicos que nós fizemos que nos indicam que a elevação de Rio Grande é uma extensão da nossa plataforma continental. E nós tivemos um grande favorecimento, porque como temos uma costa côncava, a expansão de nossas áreas marítimas não lesa nenhum país vizinho, diferente das costas convexas, que cada vez que eu expando, eu vou em cima do outro que se expande também. E estamos chegando então na geografia. Geografia importa. Ela não determina, ela não define, mas possibilita. E a geografia vai dar origem depois à geopolítica. Então nós temos a geografia física. Por exemplo, o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Muito bem. Navegado da cabeceira até a foz. Geografia física. Aí chega-se na geografia política. Então se ele é navegado e navegável de ponta a ponta, é o rio de integração nacional. Diz a geografia política que não, porque rios que correm segundo paralelos cortam regiões com a mesma ecologia, com a mesma economia, e o que faz a integração são as trocas comerciais. Gostemos disso ou não, por isso os rios de integração são rios que correm segundo os meridianos. O rio de integração nacional é o São Francisco. E se tivermos assim, pela geografia, um percalço que ele tem ali uma grande queda, quando a gente olha para o norte e vê o Mississippi e Missouri, do norte ao sul, que termina em Nova Orleans, um tremendo porto, somarmos hoje, talvez o movimento dos nossos 10 primeiros portos não chega a Nova Orleans, não é? E foi o desenvolvimento dos americanos. Então, o que se verifica depois é a geopolítica, que é o uso de indutores geográficos para eu exercer a minha influência ou o meu poder. A geopolítica ficou um pouco preconceituada, porque a escola de Munique, Haushofer, basicamente, juntou essa ideia, olha, eu quero quero expandir minha influência, segundo indutores geográficos, com a ideia de que a raça ariana era prioritária, e isso justificava qualquer ação da Alemanha na busca do seu espaço vital. Então ela ficou um pouquinho, mas agora só se fala em geopolítica, até o que não tem geopolítica. E o que é que nós estamos vendo com os estados lindeiros? A fim de assegurar, porque quando a gente vê aquelas riquezas que estão ali mergulhadas, a gente verifica que o custo para explotá-las é de tal ordem que eu preciso ter garantido que o investimento vai me trazer a receita. Então, o que é que nós estamos vendo? Os estados aplicando os paradigmas da geopolítica tradicional, que é a expansão dos centros de poder para as periferias, segundo indutores geográficos. Olha, quando se vê isso nos oceanos, o que é que a gente vê? Vamos lá, 2 faixas. Eu vou me expandindo em 2 faixas. Mas alguém pode levantar, não, mas eu sou inglês, por que que é? Então podemos até ter 3 faixas, não é? E no meio? Não, no meio é bem comum da humanidade. Mas onde estão os indutores geográficos? Onde estão os limites? Até onde eu vou? Se eu não tiver um GPS, estou aqui, eu não estou aqui, posso ou não posso? Não existe. Quando eu chego ali, Chile e Argentina, eu estou no cume do Andes, não adianta, não é? Até um caso muito interessante, que um vinho muito gostoso, uma uva que era muito difundida, que era a uva Cabernet, e uma praga acabou com a Cabernet,
Só que a praga não conseguiu superar os Andes, e por isso hoje o vinho Cabernet é uma característica chilena. Não, muito bom. Agora, na França está tentando de novo pegar o Cabernet. Mas aqui no mar não. Há uma permeabilidade total. E uma coisa que é feita, como aconteceu recentemente, um derramamento de óleo a 750 milhas, atingiu 2.300 quilômetros de nossa costa. E até quem diga que tenha sido proposital, porque foi em tal ponto que nem atingiu o Atol das Rocas, nem Fernando Noronha, foi direto. Mas um pouquinho para lá, já não era assim. Então, isto mostra que talvez, né, a oceanopolítica deva ter, que seria a geopolítica aplicada aos oceanos, deva ter um foco no mar. E aqui eu estou citando, sem falar, um tal de Ilks, escreveu isso com Tamanaesk. Né? Bom, estão dizendo que depois a gente bebe uma cerveja, né? Mas aí quando a gente olha por centro, onde estão os centros de poder? Olha, interessante, os centros de poder estão na periferia. Então a abordagem não é mais uma ação centrífuga do centro para a periferia. É uma abordagem centrípeta da periferia para o centro. E o oceano, que era considerado, ou nos oceanos considerados como barreiras entre povos, começaram a se tornar ligação entre os povos, o que Joffre Thiel muito bem deixa claro. Olha só, a gente poderia dizer que as áreas oceânicas passam a ser imaginadas como traços de união, interligando continentes e países, ao invés de separá-los. Então, os oceanos passaram a ser geratrizes regionais. Há um regionalismo. Mas aí eu levanto, infelizmente, quando a gente começa a ouvir falar identidade sul-atlântica e etc, etc, estamos julgando que só há um tipo de regionalismo, que, como está sendo usado pela União Europeia, virou modelo, e como se fosse só esse. Esse é um regionalismo que quem começou a falar nisso, Caldotti, lá na década dos 50, chamava de regionalismo amalgamado. Nota aí que os caras na prova lá, né? Regime amalgamado. Significa que eu viso a integração. E isso leva a quê? A Constituição, a criação de instituições supranacionais, cessão de soberania, né? E a criação de uma identidade supranacional, que traz riscos, que nós estamos vendo, por exemplo, na União Europeia. A identidade supranacional possibilita que identidades subnacionais que estavam sufocadas comecem a aparecer. Nada disso, nenhum desses países aqui aceita. São países jovens que sequer têm a sua soberania plena, não é isso? Mas então verifica-se que o regionalismo, que o oceano, ou os mares, os oceanos, eles são geratrizes, é o que o Caldotti chamava de um regionalismo pluralístico, que não visa a integração, visa a interação. É uma coisa completamente diferente. Integração de interação. Interação é quando estados soberanos, sem nenhuma identidade supranacional, sem nenhuma cessão de soberania, resolvem se reunir para resolver problemas comuns que necessariamente precisam da ação de todos aqueles que estão afetados. E aí nós verificamos que começamos a ver, e nós, o Brasil, o que é que vai fazer? Porque quando se estuda academicamente, e aqui está o Samburges, que inclusive é especialista na nossa relação internacional, regionalismo, primeiro,
são claros no sentido de que regiões são lideradas por estados. Mesmo o regionalismo amalgamado tem que ser liderado por um estado. E a União Europeia só saiu porque um estado, que era o hegemon, que era os Estados Unidos, resolveu criar, a partir da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço de 1951, tentar fazer uma comunidade. Porque estudos acadêmicos falam que as guerras civis da Europa levaram 100 milhões de pessoas ao encontro do Criador no século XX. E a única maneira de resolver isso era juntar Alemanha e França, senta aqui. Então os Estados Unidos foram o grande líder que levou aquele regionalismo amalgamado. Mas que não for o amalgamado, o pluralismo também precisa de um Estado que lidere aquilo. Normalmente a potência média é potência regional. Vamos voltar ao assunto que o Brasil é uma potência média e regional. Nem toda potência média é regional. O Canadá é uma potência média. Tem um vizinho esquisito, não é potência regional. Então nós temos que ver que, além disso, ele é liderado e é um processo construído, é um construto social. Se eu quero juntar a gente aqui, vamos nos reunir toda terça-feira para fazer. É um construto social e que deve responder às alterações nas circunstâncias globais. Por quê? Porque as circunstâncias se mudam, se alteram. E o que eu tenho que fazer para atender isto? Aí nós caímos numa observação do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que ele diz qual é o grande problema. Né? O planejador de longo prazo não é o que deve fazer amanhã, e sim o que deve fazer hoje para estar preparado para um futuro incerto. E aí vem a pergunta: o futuro é incerto? O sistema internacional tem futuro incerto ou é um sistema linear? E eu aqui vou romper o paradigma das mentes militares, que achamos que tudo são sistemas lineares. Mas sistemas lineares é estável e previsível. E por quê? Porque eu conheço previamente as relações de causalidade entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes do sistema. Por isso, mantidas as mesmas condições ambientais, o mesmo input dará sempre o mesmo output. Então o todo é a soma das partes, então me possibilita a aplicação do método cartesiano: enumeração, análise e síntese. Eu divido o processo da sua parte mais simples e vou analisar a parte mais simples e chego à parte. Então, nada disso. Onde tem ser humano, não é possível acontecer isto. Por quê? Porque o sistema internacional, o que ele é? Ele é um sistema adaptativo complexo. Vejam que em relações internacionais, eu vou voltar, quando a gente quer trabalhar como uma conclusão na área linear, eu tenho que definir o nível de análise e a unidade de análise. É como se fosse uma mesa de bilhar. Papá, não importa o que acontece na bolha. Então a gente, por exemplo, na Guerra Fria teve paz. Paz, se eu considerar o nível abordado das grandes potências e a unidade, as hegemônicas. Do contrário, não teve paz nenhum. Teve um ano que não tivesse paz. Não é isso? Mas é um sistema adaptativo complexo, porque eu poderia até se pensar que fosse um sistema complexo. Deixa eu ver se eu estou... Sistema complexo. Mas o sistema complexo,
ele tem, já fico até olhando para o meu almirante Mauro, já fico até assustado, que eu vou entrar numa área que ele está pronto para me dar um tabefe ali. Mas ele é de certa forma evolutivo. Ele está no reino do caos, mas ele, pela repetição, de certa forma, apresenta. E isso foi pensado até, porque tem um exemplo bem, que a estabilidade, eu devia ter escrito, mas a estabilidade dos sistemas complexos tende ao infinito à medida que o número de interações tende a zero. Isso é óbvio, mas esclarecer o óbvio é que é difícil, né? E o número de interações depende do número de atores. E pelo sistema complexo, o número de interações é aproximadamente igual, sempre para menos, que a metade do quadrado da soma dos atores. Isso respalda uma abordagem, você não acredita nisso, não. É uma abordagem de Kenneth Walt, que diz que o sistema bipolar assegurava equilíbrio. Por quê? O número de atores 2 ao quadrado 4, dividido por 2 sempre é menor que 2, eu nunca tinha duas interações sequer, era fácil eu controlar. E é por isso que ninguém explicou por que aconteceu com o Muro de Berlim. Derrubou um tijolo e 2 anos depois o Gorbachev viu a sua ideia totalmente jogada no chão, que ele queria acabar com o Império Soviético. Ele não queria mais Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, mas jamais pensou em verruir o Império Russo. Em dezembro de 91, Natal de 91, 15 novos estados surgiram em 91, inclusive a tal Ucrânia, não é? E ele ficou, por quê? Porque o sistema internacional, ele está no limiar do caos. Ele tem um cunho de racionalidade. Então ele tem algumas características. A primeira, algumas, depois a gente pode até debater mais, mas ele tem uma dinâmica não linear. Tá certo? Ele é diferente, não é comunicativo nem aditivo. Por quê? Porque eu não sei previamente as relações de causalidade entre as variáveis do sistema, né? Então, se eu posso manter as mesmas condições e, de repente, o mesmo input não dá o mesmo output. E outra coisa muito interessante, eu gastei 1 milhão para levar 500 crianças para a escola. Isso para levar 1.000, então só preciso de mais 1 milhão. Às vezes precisa de muito mais, às vezes precisa de muito menos. E ele é adaptativo, ele não é evolutivo. O que é isso? Ele não segue regras fixas, porque o ser humano é capaz, os atores, porque o sistema internacional, eu parti da premissa que os seus agentes são todos seres humanos, né? Ele aprende com a experiência, e se antecipa a possíveis ações e desenvolve ações que vão se preparar para aquelas iniciativas. E uma propriedade emergente que só tem nesse. De repente, pega uma solução que ninguém pensou. Então, muito simples, exemplo da Primavera Árabe, em 2011. Todos os jornais dizem, até o final do ano, todo o Magrebe vai ser democrático. Nem a Tunísia é democrático. E tem mais uma coisa que é extraordinário, que é a sensibilidade às causas iniciais do processo. E isso depende porque nós consideramos a variável, a metáfora linear do tempo, como uma variável independente do sistema. Mas não é para considerar? Tem abordagens que não consideram. Mas quando a gente considera, não se define quando eu começo a contar. Eu sou um cretino até ontem. Dormi, tive um pesadelo, uma coisa, e falei assim, não, agora eu vou ser um homem extremamente correto. Todo mundo que eu conheci a partir de hoje está me achando um homem extremamente correto. Mas quem viveu, quem sofreu os aspectos que eu causei, não aceita isso. É difícil entender, né?
E eu sempre cito um caso que aconteceu comigo quando eu estava estudando. Se minha mulher souber disso, eu não entro nem em casa, né? Estava estudando, como é que é isso, como é que é isso? Teve depois de 41 anos juntos, assim, uma discussão mais acalorada, né? E ela falou, mas você naquele dia fez isso, isso, isso. E eu falei, mas isso foi em 1985. Não há contagem de tempo no campo emocional. Fui dormir no sofá da sala, tá certo? Mas não há contagem de tempo. E parece que eu tinha feito aquilo ali. E é isso que está acontecendo toda a gente volta. Não é? Eu, às vezes, estou num auditório desse, falo uma coisa, de repente, um se aborrece e sai. Por quê? Porque a sensibilidade às condições de iniciar o processo depende da experiência de cada um. Por isso é que esse sistema é instável e é incerto. Tá bem, aí o almirante Moraneto, muitos dizem, vem cá, o Monteirinho, porra, mas aí, para que essa churumela? Porque diante disso, eu tenho 2 axiomas que eu tenho que considerar. O axioma da prevenção e o axioma da precaução. A prevenção eu tenho que levar em conta quando nessa incerteza começa a surgir um cenário que apresenta uma probabilidade grande de ocorrência. Eu não posso fingir que eu não vejo, eu tenho que começar a me preparar, mas não posso julgar que ele vai ocorrer. Isso aconteceu agora com os fuzileiros americanos. O general Berg assumiu e disse, né, vou preparar para o Mar do Sul da China, acabar com a artilharia, vou devolver carro de combate, e uma reação brutal, porque ele até falou, parei de planejar por capacidades totalmente voltado para aquele cenário. Né, os Estados Unidos já estava todo voltado para o Pacífico, de repente surgiu a tal de Ucrânia, né, outra que, segundo o russo disse que a Ucrânia, a guerra não era entre Ucrânia e Rússia, a guerra é entre Estados Unidos e Rússia. A Ucrânia é o cavalo de Troia. Bacana, ele lá de Moscou que assistiu o webinar dele, o Dmitry Trenin, por não eu trouxe ele aqui na IGN, muito interessante. Então, eu tenho que ter esta ideia, sem perder de vista. Tanto é que os fuzileiros disseram assim, vamos fazer então mudanças só na terceira MEF, que é de Guadalcanal, né? Que pode ser empregada na primeira e segunda, deixa normal. Mas os países que não têm um cenário característico, faz nada. Fica esperando acontecer. Daí o axioma da precaução, que foi absorvido pelas relações internacionais, que foi criado dentro dos aspectos do direito ambiental, da política ambiental. Ele se formalizou no artigo 15 da Declaração da ECO 92. Artigo 15. Né? A axioma da precaução significa o seguinte, eu não sei realmente qual é, eu não tenho certeza se eu fizer isso, vai acontecer isso no clima. Mas baseado no que eu já sei, eu tenho que fazer algo. E vou me planejar por capacidades, podendo aproveitar o máximo possível. É muito interessante isso, porque nós sabemos, agora inclusive morreu o sujeito que inventou Gaia, né? Que Gaia pode não ter consciência da sua adaptação aos inputs climáticos, mas há reações que a gente às vezes não sabe, não é isso? Então o axioma da precaução, ele ficou um pouco ofuscado, porque Tony Blair justificou a sua entrada, a nome dele, do Reino Unido junto com os Estados Unidos na Segunda Guerra do Iraque, quando acabaram com o Iraque, né, atrás de armas de destruição em massa, quando estava atrás de poços de petróleo, fecha parênteses e tal, né? Ele disse, não, eu fui por causa do axioma da precaução, não tem nada do axioma da precaução. O axioma da precaução é aquele Estado que não tem um cenário previsível, o que ele vai fazer? Então, quando a gente olha aqui o nosso Brasil, a gente olha para o Oceano Atlântico e vê, nosso Atlântico Sul, não tem nada. O que eu sei do Atlântico Sul
que vai me motivar para fazer alguma coisa. Então, quando a gente vê os pontos a ponderar, a primeira é uma remersão político-estratégia do Atlântico Sul. Por que remersão? Porque antes da abertura dos canais de Suez e Panamá, Mediterrâneo e Atlântico Norte eram mares interiores do Atlântico Sul. A abertura de Suez e do Panamá criou um hemisfério econômico que centralizou os demais. O Atlântico Sul começou a ficar na periferia. E isso depois da Segunda Guerra, com a abordagem de Walter Lippmann, em 1947, define a comunidade transatlântica como a comunidade que habita os Estados Unidos e a Europa, do Trópico de Câncer para o norte. Não é? E aí, mais a descoberta de riquezas no Atlântico Sul tem sido muito interessante, porque o Atlântico Sul, todos sabem que é uma partição do grande continente de Gondwana. Atlântico Sul é uma bacia sedimentar. E o que tem na isópata de 1000 metros de um bordo, tem no outro. Namíbia acabou de descobrir petróleo, ficou procurando no Brasil, tem, por que não tem? Né? 25% do diamante da Namíbia já é no mar. Então, isto tem dado atenção. Olha, que vai se disputar aqui aspectos ligados à exploração mineral. Tanto isso é interessante, que agora também tem a remersão, porque quando se analisava geopoliticamente o mundo, não é? Nós estamos habituados a ver a projeção de Mercator. Eu vou falar aqui na posição de sentido para ganhar, na posição de Mercator, né? Passando ali por Londres, e a Europa Ocidental parece enorme. Quando você muda a projeção, a Europa é uma península da Eurásia. E quando você analisava aí, ano passado mesmo, as abordagens geopolíticas, havia 3 aspectos geopolíticos que dizia-se que iriam chamar a atenção. É o Ártico, que prioritariamente, era o Indo-Pacífico e a Eurásia. Só que a Eurásia agora pegou, não é? Chamou a atenção e estamos se debatendo ali o que vai acontecer ali. E os países da Europa Ocidental, se a Eurásia realmente virar agora o objeto de interesse formal, começa a ficar um pouquinho afastados dos centros teoricamente, onde são. Mas eles estão procurando recuperar seus laços com as antigas colônias. E, tendo em vista já uma próxima divisão, não é, ou zonas de influência, os Estados Unidos avisou ao nosso Ministério da Defesa que até 22 de setembro, vai organizar uma parceria do famoso Wider Atlantic. A ideia da OTAN, da região da OTAN, já se expandiu, embora agora, de novo, o pessoal lá queira a OTAN na Europa, mas esse país, os Estados Unidos avisou, olha, participa quem quiser, quem não quiser, não participa. Então, essa remersão é real, e o Brasil tem que tomar cuidado. A outra coisa é que une a América do Sul e a África Atlântica. Muito bem, já sabemos que é o regionalismo sul-atlântico. Estão nele todas as ameaças existentes ao sistema marítimo. A nossa sorte, que as ameaças mais graves, as hard security, que são ameaças em nível de estados, estão latentes, né? Guiana descobriu petróleo em 2025, se tudo correr bem, o PIB per capita da Guiana será o 5º. Já começa a ter uma luta lá interna, e a Venezuela, que há muito tempo pleiteia o Vale do Essequibo, já está ali. Opa, 2/3 da Guiana é meu, não é? Temos outros aqui. Então, elas estão latentes. Presentes estão as soft security, ditas novas ameaças. Ditas novas ameaças, porque pirataria não é nova, né? Mas ditas novas ameaças. Além disso, a segurança marítima, bom uso do mar, é essencial para os países lindeiros sul-atlânticos. Tá certo? Continuando, o que nós vemos é o seguinte, que a característica mais peculiar das ameaças não tradicionais é que são transnacionais ou transregionais. Então, um Estado, uma marinha, por mais poderosa que seja, não consegue resolver o problema sozinho. Precisa
querer, precisa haver ação coordenada entre os atores envolvidos nos níveis regional e subregional. Não é isso? E se nós, os atores regionais, não formos capazes de nos articular, atores extra-regionais virão aqui impor, atender os seus interesses e as suas necessidades. E eu respaldo o professor Armando Marques Guedes, professor diplomado, professor da Universidade Nova de Lisboa. Ele escreveu um livro em 2012. E ele já dizia, olha, é imperativo que, tão logo possível, uma nova arquitetura de segurança seja desenvolvida na região. Ele não tem dúvida. A dúvida é se ela será consensual e regional ou imposta e externa. Na cara que nós não podemos aceitar imposta. Eles podem até participar do desenvolvimento dessa arquitetura regional e consensual. Por isso, a Oceano Política, através do axioma da precaução, diz que o Brasil deve ter uma postura dissuasória no Atlântico Sul. Não é isso? Mas vamos dar uma analisadinha, porque a gente tem um pouco condicionado com isso. O que é dissuadir? Não é? O que é dissuadir? Dissuadir é eu levar alguém a fazer algo que não quer fazer, ou a não fazer algo que ele quer fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque a dissuasão não é valor absoluto. É valor relativo. É igual poder. Um ser humano numa ilha deserta é poderoso? Ele é potente? Ele é impotente? Ele é apotente, que são valores relativos. Então é essencial eu saber quem eu quero e preciso dissuadir. Porque dependendo de quem eu quero dissuadir, eu tenho uma abordagem coercitiva ou uma abordagem persuasiva. Eu chamo a atenção da abordagem persuasiva, que nós temos a ideia que a dissuasão é só ir para o pau, né? Não, depende de quem. E quando o Brasil olha, né? Porque na abordagem coercitiva, eu só tenho duas maneiras. Uma é o que a gente chama de dissuasão por negação. A diferença de insumos de poder é de tal ordem que ele quer fazer uma coisa, mas ele nem consegue. É um exemplo claro na guerra, na crise de mísseis de 1962. Aquilo, vamos bombardear, não vamos bombardear, tal. O Robert Kennedy, que era ministro da Justiça, aí faz uma pergunta assim na reunião. Isso está no livro do Graham Allison. O Fidel Castro já pode disparar os mísseis? Aí alguém, não. Está faltando umas coisinhas, umas peças que estão vindo aí nos navios russos, navios soviéticos. Aí o que fala o Robert Kennedy? Então bloqueia Cuba. E foi feito um bloqueio naval, é até muito interessante que um comandante de uma fragata saiu do bloqueio, porque pegou lá alguma coisa, quase foi destituído. Que não estabeleceu, tive um contato, aí você não tem que estabelecer contato nenhum, você não tem que deixar que os navios tal russos cheguem. Então foi uma dissuasão por negação. E tem a dissuasão por punição, que eu, dependendo da resiliência, eu digo, se vier vai ganhar um tabefe. Tá bem, eu vou ganhar um tabefe, não vou pagar para ver. E não é só militar, tem sido muito usado economicamente, a ponto de hoje, fruto da guerra na Ucrânia, nós já temos a arma dólar, ou a arma econômica, e os efeitos dela estão começando a ver que também não se esperava que se fosse uma coisa líquido, e a coisa não tem saído exatamente assim. Mas depende de quê? De uma possibilidade, naquela circunstância, de ter um poder em cima daquele outro. Do contrário, eu tenho que partir para a ação militar. Ora, quando o Brasil olha assim, numa primeira vista, com o Atlântico Sul, teoricamente, a abordagem é persuasiva, porque os estados lindeiros temos relações do campo ideacional, nós não exploramos muito. A Susan Strange aborda o poder diferente de Weber.
E fala, poder não é acúmulo de insumos de poder. Poder é usar coisas, circunstâncias favoráveis para prevalecer a minha posição. E nós temos isso. Mas, quando eu olho com mais detalhes, só bebo no almoço água mineral, eu começo a achar que ali tem algumas coisas diferentes. Atores que estão presentes e que estão defendendo os seus interesses, mas estamos citando aqui alguns com território, embora a gente considere atores extra-regionais. A França, por exemplo, pediu para pertencer ao Pacto Amazônico, não foi aceito, mas, teoricamente, deveria. Tem os Estados Unidos na ascensão, até tem a China, né, com uma abordagem comercial brutal. E eu fiz questão, botei a China aqui, tem uma base chinesa na Patagônia, teoricamente são 300 civis, entre aspas, para acompanhar o GPS deles e tal, e botei aqui porque a ação econômica da China afeta a nossa arara, não é? Nós, 60%, 68% da nossa produção do agronegócio vai para a China. Isso é uma vulnerabilidade. Se uma determinada circunstância, opa, não compro mais, aí a gente tem que espalhar. A área de petróleo, né? Isso não quer dizer que esses estados, pela sua existência, já vão ter problema conosco. Mas temos que ter ideia de que, se tiverem em posições antagônicas para defender o seu interesse, a única maneira que nós temos é a abordagem coercitiva da punição. Olha, você vem aqui, nós vamos, vai ver que se você corre riscos, mas dependendo da resiliência, eu pago para ver. Se nós analisarmos esse projeto aí é que a gente tem, também enorme, temos de convencer a sociedade. Ele não é da Marinha, ele é um projeto nacional do Estado. Porque se eu analisar especificamente o emprego militar, talvez não se justifique as verbas necessárias para ele. Mas se eu pensar no arrasto tecnológico que ele confere ao Estado e o posicionamento que ele coloca o Estado Nacional, assim que nós desenvolvermos, ainda mais que ano passado, ele foi no primeiro semestre, a União Europeia considerou energia produzida em centrais elétricas como energia limpa. Né, doutora? Nada com uma necessidade, né? Necessidade, eu digo, é limpa. Então, eu posso entrar no comércio de enriquecimento de urânio. Eu posso desenvolver, se eu conseguir desenvolver, porque um reator que impulsiona um bichinho desse é para uma cidade de 300 mil pessoas. É um projeto nacional que vai sofrer e vem sofrendo restrições sérias. E há barreiras tecnológicas que temos que superar. A nossa, não vou dizer chance, mas como as ameaças são latentes, nós temos um certo tempo. Mas temos que ter muito cuidado, porque poder naval não se improvisa. E por que não se improvisa? Eu estou falando aqui para os garotos, eu me sinto aqui, eu estou aqui com esse pessoal tudo velho, eu sou garoto aí com vocês. Por que não se improvisa? Porque quando eu trato com força terrestre, eu apresto seres humanos com armas. Viram na Ucrânia? Pô, manda aqui 155, manda isso, em um mês eu fiz aquele exército. Aí mando uns mestres ali, dá aula. Eu apresto seres humanos com armas. No meio navais, não. Eu apresto os sistemas com os seres humanos. Ontem eu corrigi, porque eram homens com homens, mas não era politicamente correto. Com seres humanos. Porque os seres humanos fazem parte do seu sistema. Eu não vou nem dizer que fosse a guerra naval na Ucrânia, se os Estados Unidos entregasse um Nimitz para a Ucrânia, o que eles iam fazer com aquilo? E eu pergunto aqui, se o Nimitz, se a Marinha Americana desse o Nimitz para o Brasil, quantos anos nós teremos para que ele está operacional? Aposto aqui uns 5, para ele ser operacional. Por isso não se improvisa. E nós temos que ter cuidado com isso. Mas essas ameaças para o qual nós estamos envolvendo estão latentes. A outra é a abordagem persuasiva.
que requer a existência do ambiente cooperativo. E isso eu consigo como? Desenvolvendo um ambiente de confiança no Atlântico Sul, com medidas de construção de confiança. São medidas necessárias, e o Brasil nisso tem uma expertise, porque nós fazemos o que a gente chama de cooperação técnica, uma cooperação horizontal, diferentemente da cooperação de estados mais poderosos, chama-se vertical. Eu chego, o que você está precisando? Toma esse cheque aqui. A China, por exemplo, faz o que se chama diplomacia do talão de cheque, e ela inclusive é criticada porque ela não coloca nenhuma condicionante. Quero saber se você é democrata, se não quer, quanto você precisa, eu preciso desse troço, toma aqui. Já os Estados Unidos e outros estados fazem essa orientação, mas requer, não, tem que ter cuidado. Tal. O Brasil faz o que a gente chama uma cooperação técnica, e temos áreas, principalmente agronegócio, tem muita tecnologia embarcada, com a Embrapa, temos como fazer isto. E fortalecimento do comércio. Não é possível que a sandália havaiana na Namíbia, você vinha lá da Europa, né? A gente, a Namíbia come muito frango, pega lá na Europa, e nós temos frango aberto para não trocar com peixe, mas desde que o nosso grande comércio que havia no século XIX entre o Brasil e o Atlântico foi rompido, os 4 filhos do Obá de Lagos estudavam em Salvador, mas o Reino Unido veio, entrou, cortou, e na Nigéria motivou uma ação, uma reação, e com isso o nosso comércio deixou de ser no sentido, passou a ser só por demanda por nós. Temos que restabelecer isto nessa postura dissuasória. Então surge uma coisa que já existe, que é a revitalização das opacas. Ela foi feita e desenvolvida em 1996, não ela fisicamente, ela não tem, isso é uma resolução 4111 de 1986 da ONU, mas como disse lá o Sambuji, as circunstâncias vão mudando, e nós precisamos revitalizar. A Marinha tentou, né? E queríamos criar um fórum, aqui o apoio do Wilkes, muito, um fórum, porque estamos inventando, não, porque a Índia, quando viu as opacas, 8 anos depois, criou India Ocean Rimland Association. Gostou da pronúncia, né, Bruno? India Rimland Association. E criou India Ocean Naval Symposium, com membros permanentes e membros observadores que se reúnem para resolver problemas comuns. Não é para resolver todos os problemas dos 24 países das opacas, mas problemas comuns ligados à segurança marítima, seria aquele regionalismo pluralístico, e eu aí, para a alegria de todos, estou chegando à síntese conclusiva, não é? E o que é que a síntese conclusiva nos ensina? Não adianta levantar, não, você acha que eu vou concluir rapidinho, 15 minutos. Bom, aí, síntese conclusiva. O Brasil tem protagonismo a desempenhar no Atlântico Sul, e não pode se furtar a não desenvolver esse protagonismo. Nós temos, assim, medo. O Sambuji diz, eu não citei o Sambuji, não vai demorar muito, porque o Brasil não gosta de se dizer líder, com receio de lembrar, né, aspectos do passado. Porque, se o senhor não dormiu, se considerar a metáfora linear do tempo, quando eu vou começar a contar o tempo do Brasil? Desde que foi descoberto. Durante a colônia, fomos expansionistas. Durante o Império, fomos imperialistas. Asseguramos todos os nossos interesses e não deixamos que os outros assegurem. Nós não, sempre que foi possível, tentamos impedir o vice-reinado prata, não é? Depois que nós conseguimos tudo o que queríamos, nos conformamos, e aí ficamos assim com uma postura que se chama de um país pacífico, que se questiona. E aí eu pego essa daqui, não é? É a condição de potência média. Dá para levantar um pouco, porque
tem um autor. Essas coisas a gente tem que botar com o autor, senão pensa que é a gente, né? É Gilles Onelli que não, volta, é o anterior. Bom, mas Gilles e Onelli Medium Powers and the Rise of China, tá? Em 2011. Eles publicaram o seguinte: é a condição de potência média no sistema internacional. É muito estruturalista, tem uma abordagem estruturalista, porque nós temos um realismo inicial, que depende da natureza humana. O ser humano gosta ele não é benevolente, né? Então ele gosta de ir para a briga, ele gosta de dominar o outro. Então esse é o realismo tradicional, não é? De Morgenthau. Então já sabe que cada estado tem que acumular recursos, insumos de poder para evitar isso. Mas tem um realismo estruturalista de Kenneth Walt, que já evolui. Não é da natureza humana, é da estrutura do sistema. O sistema é assim e nós temos que ter cuidado. Então, é a condição de potência média no sistema internacional e não a própria concepção nacional sobre o papel a desempenhar que deve balizar seu comportamento internacional. O Brasil é o melhor exemplo disso, está nesse livro, de Onelli. Como cita, o Brasil é o melhor exemplo disso, pois rejeita vigorosamente o rótulo de potência média. Porque os nossos diplomatas, eles têm uma abordagem que dá a impressão que, quando o diplomata vê a presença do militar, seria o fracasso do diplomata. E não é. E eu cito aqui o Celso Laffer, nesse livro, Brasil, Dilema e Desafios da Política Externa. E ele diz, à luz de sua história e de suas circunstâncias, o Brasil tem um comportamento internacional, como observa, ele faz referência ao Gelson Fonseca Júnior, por uma moderação construtiva, que se expressa na capacidade de desdramatizar a agência da política exterior, ou seja, de reduzir os conflitos, crises e dificuldades ao leito diplomático. Como é que eu consigo desdramatizar sem a presença do pilar militar? Isso eu uma vez vi um grande diplomata dizer, pois tive a oportunidade de ideia, que o militar é um profissional frustrado, treina e alto nível, né? Então, alto nível, treina e não joga. E eu disse para ele depois, não, ministro, não, o militar fica frustrado quando tem que jogar. Ele tem que treinar, e pelo treinamento, quem ter conflitos não leva para o campo militar. Como a propósito nos ensinou essa pessoa que está aí, o patrono da diplomacia brasileira, na capa do Malho, 1908. Olha aí. Ele diz claramente, é muito bom discutir acordo por trás de uma esquadra com credibilidade. Ele ponderou na forma do Tratado de Petrópolis, mesmo depois que ele assumiu, não foi para nenhuma abordagem, julgamento, arbitragem internacional, nem nada. Quando teve a questão com a Bolívia, teoricamente, em 1867, pelo Tratado de Ayacucho, o Acre era boliviano, aproveitou a ação do Plácido Domingos, e tirou o Bolivian Syndicate, $100 mil para o Bolivian Syndicate, vamos conversar aqui, e o Tratado de Petrópolis deu o Acre para o Brasil. E ele reclamou, o governo, o ministro do Exército, que demorou 6 meses para chegar em 5 mil militares do Exército no Alto Javari. Eu acho que esse ano, hoje também ia levar o mesmo 6 meses. Não é fácil, porque não é um soldado com fuzil, quer dizer, toda uma estrutura. E ele diz lá, país pacífico é país forte. Porque se eu não sou forte, eu não sou pacífico. Se eu não sou forte, eu sou o que os outros querem que eu seja. Ser pacífico é uma opção. E só tem essa opção quem domina as duas opções. Então, é isso que eu venho pretendendo dizer, que nós temos que entender isso, temos que desenvolver uma grande estratégia, como é que seria, o que o Brasil deseja em suas relações internacionais. Quem depende de governo é de Estado, e isso é essencial, que como nos ensina Sêneca, tá certo?
Não existe vento favorável para um marinheiro que não sabe onde ir. E eu agradeço sobremaneira essa oportunidade de estar aqui e agradeço a paciência de ficar ouvindo minhas lorotas. Almirante Monteiro, aqueles que já o conheciam tinham certeza da excelência da sua palestra. Só que, como eu tinha essa certeza, só que passou das nossas expectativas. Essa maneira de estruturalmente analisar o sistema internacional, suas influências na geopolítica, na estratégia, nas relações internacionais, a qual o senhor é doutor, realmente atingiram o objetivo que o senhor no início falou, que é trazer reflexões. Essas reflexões, tenho certeza que todos aqui vão sair daqui com mais pensamentos, com mais reflexões a respeito desse tema tão importante. Então, eu gostaria de passar as suas mãos esse diploma que materializa os nossos agradecimentos.